Me lembro de me envolver, com os livros que eram livros que a escola decidia quais a gente lia. Eu gostava desses livros, mas eu gostava especialmente de escolher os livros que eu queria ler. Então a biblioteca era esse lugar de afeto para mim, sabe, e de liberdade. Eu gosto muito de escrever à mão, e é uma atividade que a gente tem esquecido como se faz, porque hoje tudo na internet ou mesmo o celular, né, que a gente acaba anotando no bloco de notas ideias que a gente tem. E eu até anoto, de vez em quando, no bloco de notas, mas eu sinto que o caderno é uma experiência física, corporal muito interessante. Tem uma cineasta que eu amo muito, que é a Agnes Varda, eu fiz uma imersão, assim, no trabalho dela nos últimos tempos, que tem me ajudado a construir o romance que eu estou escrevendo agora, que vai ser publicado esse ano, inclusive. Oi, eu sou Renata Ferreira e esse é o Capítulo à Parte, o podcast literário da Estante Virtual. Por aqui a gente vai prosear sobre o universo do livro, cultura e afins. Eu vou receber escritores, influenciadores literários e pessoas apaixonadas pelo universo do livro. Se você, assim como a gente, é apaixonado por esse universo, nos acompanhe por aqui e também pelas redes sociais da Estante Virtual. Neste episódio do Capítulo à Parte, eu recebo aquela que nos ensinou com carinho, afeto e leveza a coreografia do adeus, que narrou o voo, mas também a queda, que falou sobre situações de limite e vulnerabilidades, mas também sobre força. Eu recebo Aline Bey, autora de A Pequena Coreografia do Adeus e O Peso do Pássaro Morto. É um prazer recebê-la, Aline. Muito obrigada, Renata. Muito feliz de estar aqui com você. Muito bom te rever, conversar com você e ter essa oportunidade mais uma vez. Obrigada pelo convite, vai ser muito bom. Falando um pouquinho sobre a sua formação como leitora, sempre quando você está falando de literatura, é sempre com muito afeto, com muita delicadeza e cuidado, né? Com apreço, né? E eu, que sou uma leitora de Clarice Lispector, sempre reconheço uma leitora de alma formada. E aí eu fico pensando como é que foi a sua formação como leitora, o primeiro contato com a literatura, o que ficou na sua memória afetiva literária? Ai, que lindo. Eu queria tanto lembrar, assim, do primeiríssimo livro que eu li, sabe, o nome, o título dele. Eu me lembro que era sobre uma girafa. E eu encontrei ele na biblioteca da minha escola, que era um lugar de afeto para mim, um lugar de busca, de liberdade. Me lembro de me envolver com os livros que eram livros que a escola decidia quais a gente lia. Eu gostava desses livros, mas eu gostava especialmente de escolher os livros que eu queria ler. Então a biblioteca era esse lugar de afeto para mim, sabe? E de liberdade. Eu lembro também, um pouco mais velha, de gostar muito dos livros do Pedro Bandeira, A Droga do Amor, A Droga da Obediência, e eu também lia A Mina de Ouro, aquela coleção Vagalume, sabe? Sim. Que era uma coleção muito afetiva também. Muitos autores citaram essa coleção por aqui. Acho que da minha geração, assim, muitas pessoas passaram por essas histórias. E aí eu comecei a fazer teatro com 14 anos, então eu comecei a ler também a dramaturgia muito cedo, né? 14, 15 anos, eu comecei a ler Nelson Rodrigues, as peças do Shakespeare, a Tennessee Williams. Isso foi uma virada, assim, para mim, né? Porque eu estava lendo coisas da minha idade, geralmente livros de aventura, e de repente comecei a entrar em contato com uma literatura feita para ser encenada, né? O que já é uma diferença grande, e textos clássicos, cânones. E foi diferente a minha aproximação desses livros em relação aos livros na escola, porque na escola a gente tinha que fazer uma prova, né, a respeito dos livros, e geralmente isso me interessava menos. Eu gostava de fazer algo artístico com o livro, sabe? Um sarau, uma peça, uma leitura de mesa, que também era algo que me agradava muito. Então foi assim, a minha relação começou primeiro na biblioteca, depois na biblioteca do teatro, e logo eu comecei a formar a minha própria biblioteca. Muito legal. E nessa formação dessa biblioteca, né, se a gente for pensar um pouquinho agora vindo para a literatura brasileira, né? A gente sabe que a literatura contemporânea brasileira é muito rica, tem projetos incríveis, feitos com muito cuidado e trabalho de pesquisa. E a literatura brasileira também, lá atrás, os clássicos, né, estão no nosso imaginário, inclusive. E eu queria que você falasse um pouquinho, desse uma dica de 2 livros para começar, que fazem parte da sua referência. Um pode ser um da estrangeira ou um da brasileira, ou até mesmo um contemporâneo, um clássico, que te marca, assim, enquanto referência no modo de construção ou na temática.
Bom, é incontornável a gente, a Clariciana aqui, já falamos dela, né? Eu acho que A Hora da Estrela é um dos grandes livros do nosso catálogo, né? Do nosso acervo de histórias. A Clarice foi também uma autora que eu acabei descobrindo no teatro, apesar de ter lido ela na escola, mas a minha imersão foi muito mais profunda no teatro. A gente montou um livro dela de contos que chama Via Crucis do Corpo, que também é uma indicação que eu deixo aí para as leitoras e leitores que estão nos escutando e nos vendo. Mas esse livro, A Hora da Estrela, é um acontecimento mesmo. E outros dela, todos, né? A obra completa dela. E também um outro livro que me marca profundamente e que é uma obra completa, na verdade, né? Que é a Lígia Fagundes Telles. Eu acho que quando a gente indica um livro dessas autoras, a gente acaba indicando mesmo a leitura de uma obra toda. Que, para quem não conhece, que seja só o início, né? De uma jornada longa e maravilhosa em torno dessas autoras. Mas eu indico Antes do Baile Verde, que é um livro de contos também, que é muito precioso para mim, um clássico para nós, e que foi o meu primeiro contato com os livros de conto da Lígia. Com o romance foi O Verão no Aquário, que é um livro que eu gosto muito também, que é um romance dela. Enfim, são duas autoras para mim incontornáveis. Ai, ótimas dicas, né? Fica a dica aí para vocês. E indo agora um pouquinho para o métier da escrita mesmo, né? Formando-se aí como leitora. Queria que você falasse um pouquinho, há um ritual de escrita, como é que funciona para você a questão do processo mesmo de escrever, e não digo só o focar em um livro, mas há um dia a dia, todo dia você escreve algo, você precisa de pausas, como é que é esse ritual? Olha, para mim ele começa no caderno. Eu gosto muito de escrever à mão. E é uma atividade que a gente tem esquecido como se faz, porque hoje tudo na internet ou mesmo o celular, né? Que a gente acaba anotando no bloco de notas ideias que a gente tem. E eu até anoto, de vez em quando, no bloco de notas, mas eu sinto que o caderno é uma experiência física, corporal muito interessante. Inclusive, carregar um caderno já te dá um corpo de atenção e observação do espaço diferente do que se você não carregasse. E eu gosto da letra porque a letra ela é como a voz, ela muda, ela tem temperamento, ela tem os dias dela, né? E a minha letra, ela é um pouco ilegível até para mim muitas vezes. Então eu acho isso bonito, porque às vezes eu vou escavar meus cadernos para começar um romance e eu mesmo não me compreendo. Eu super entendo isso. Minha letra é muito pequenininha e toda vez que eu vou retomar aquilo, eu não consigo às vezes entender. E aí passa um tempo, às vezes a visão fica diferente também, né? Exato. Aí, às vezes você consegue acessar o que foi escrito, Outras não, e aquilo e você fica ali, relabora, né? E aí eu relaboro, porque eu acho que o ato de anotar, ele por si só já é a primeira camada do texto. Aquilo não precisa ser necessariamente transposto para o romance, mas só essa anotação ela já vai fazer uma espécie de inconsciência do texto depois, né? Ele vai fundar esse texto que vai ser escrito ao longo dos anos. Eu sou uma autora que demora nos livros que escreve, então fico muitos anos de processo. Então essa primeira fase é caderno, depois vai indo para o computador. Eu gosto muito de escrever de manhã, é o meu horário favorito, de levantar o romance, de começar a escrever mesmo os capítulos, entrar em contato com os personagens. E um hábito que eu tenho trazido desde a época do teatro é a música, para me concentrar, né, como uma forma de concentração. Eu costumo encontrar a música antes de encontrar a cena que eu estou escrevendo. Eu tenho uma ideia, uma atmosfera dessa cena, e aí eu encontro uma música geralmente clássica ou instrumental, coloco, deixo ela em looping e ela fica acontecendo enquanto eu escrevo. E fica por horas e horas, assim. Meu Spotify no final do ano é muito curioso. Eu sou uma das maiores ouvintes aí já me deram essa medalha lá, porque fica tocando o dia todo mesmo enquanto eu escrevo. Muito legal na sua fala, que ela é muito marcada pela corporeidade, né? Sim. Você falou do caderno, você falou dessa mão no caderno, você falou da letra, dessa letra que muda, do reelaborar dessa letra ao não entender. E eu posso dizer que um dos significantes-chave da sua obra é o corpo, né? É o corpo que está na pequena, que também está no peso, que também está na sua produção de conteúdo, quando você aparece, indica um livro. Enfim, o corpo ele está ali o tempo todo. E acho que a gente pode partir daí para falar um pouquinho da Pequena, né? Sim. Que é um livro que eu gostei muitíssimo. Eu cheguei a falar isso com você, que eu estava numa ressaca literária, querendo alguma coisa para substituir o meu vício, né, por Clarice. Sempre que eu fico em ressaca literária, eu sempre retomo a Clarice Lispector. E eu estava um tempo sem conseguir ler livros, assim. Amo a literatura contemporânea brasileira, mas às vezes a gente não dá uma pausa e você não consegue pegar nenhum livro, né?
E eu estava nessa fase quando me encontrei com a Júlia, com a coreografia, com o ritmo e todo esse corpo, né, que você traz nessa narrativa. E, enfim, para quem não conhece, a pequena coreografia do Adeus vai trazer à tona a história de Júlia, né? Vai falar sobre uma relação familiar, de Júlia e os pais. Júlia tem uma questão, um ambiente familiar, diria, tóxico, né? Que afeta o corpo da Júlia. E enquanto Júlia é afetada, nós, enquanto leitores, também nos deixamos ser afetados, né? Queria que você falasse um pouquinho da construção do Pequena. A Júlia é realmente o centro do livro e eu fui descobrindo isso aos poucos. No primeiro momento, eu tinha a impressão de que o Vegas, que é um personagem que aparece no segundo ato e terceiro, né, que é um amigo dela, do café que ela trabalha, era o centro do livro. Ele é um ex-boxeador. E ele é um narrador não confiável, porque ele, na verdade, tem uma história que ele conta sobre si, mas ninguém sabe se essa história é mesmo a história da vida dele, se isso confere. E a Júlia, ela tem um hábito, porque ela vem, como você disse, dessa família disfuncional, e ela mente para a mãe, muitas vezes, como uma forma de ter liberdade para construir seus espaços afetivos dentro da casa. A mãe dela é muito violenta, mas é também uma personagem que acaba vindo de uma dor que é uma espécie de ancestral, né? Uma dor ancestral mesmo, que é fruto de um repertório de violência que não é exatamente algo que ela funda, mas que ela reproduz. Então, eu queria muito que a Vera fosse uma personagem que a gente pudesse sentir, por mais que a gente não concordasse com o que ela faz, o modo como ela cria a Júlia, né? A questão da invisibilidade da Júlia, que é muito dolorida, mas é que ela pudesse ser uma personagem que as pessoas sentissem que é humana, que tem suas falhas, mas que também tem suas vulnerabilidades e que as coisas poderiam ser diferentes de alguma forma com a Vera, se ela tivesse tido uma outra educação, se ela tivesse tido um outro casamento. Eu acho que toda a minha pesquisa tem um desejo imenso de criar complexidades humanas, de verificar a natureza humana das coisas, mas não definir as personagens sempre como pessoas muito boas ou pessoas que erraram demais, mas como pessoas, né, acima de tudo. E a Júlia, ela é essa menina que vai crescendo nessa casa, sem ter espaço para si, né? Ela tem um pai que também é um pai que, por mais que não seja violento como a Vera é um pai ausente, presente, então ela lida com essa dificuldade, né, do pai acolhê-la, e para ela é uma dor imensa, talvez até maior do que a dor da mãe. E ela também tem um diário, onde ela vai tentando anotar nesse diário os gritos que ela não pode dar na casa, as portas que ela não pode bater. Ela sendo uma jovem, uma pré-adolescente, é muito natural, né, que esse tipo de comportamento pudesse se instalar na casa com alguma autonomia, mas ela precisa ser uma adolescente silenciosa, cuidadosa com os próprios passos, com as suas próprias raivas, e a escrita acaba sendo uma grande companhia para ela, né? E aos poucos ela vai se descobrindo escritora, que é uma coisa também bastante assustadora para ela em alguma medida, mas muito especial também. E eu acho que a gente vai descobrindo com a Júlia os nossos sonhos, as coisas que a gente guarda num espaço muito secreto de nós e não revela para ninguém. Eu acho que a Júlia também, junto nesse romance de formação, talvez possa dar coragem para que a gente coloque do lado de fora as coisas que a gente quer ser, as coisas que a gente já sabe sobre nós, mas que a gente tem talvez algum receio de assumir, né, pelo tamanho do que é. Então é uma história que eu gostei muito de contar. A Júlia foi uma grande companhia durante todos os anos de composição. Ela me fez estudar dança, que era uma coisa que eu nunca tinha estudado. Nunca dancei, né? Danço assim de uma forma em festas, assim, né? Na minha alegria doméstica, mas nunca fiz aula de dança, mas acabei estudando a dança para compor a personagem, porque ela tem um momento na dança, e a dança me guiou pela construção do texto em si. Isso foi muito bonito também, e é uma espécie de modo de lidar com a filosofia. A dança, para mim, hoje eu leio sobre dança como filosofia mesmo, junto com a psicanálise, se juntou mesmo a uma espécie de arsenal de conhecimento lírico para mim. E isso foi a Júlia que me deu. Então foi um processo muito especial, um processo pós-escrita do Peso do Pássaro Morto, né, que é meu primeiro livro, que foi um livro também que me ensinou muito. Então é isso, assim, foi muito bom construir essa personagem.
Muito bom, Aline. E aí você trouxe alguns pontos interessantes até para a gente pensar, não só o pequeno, mas também o peso do pássaro morto. Você falou da questão da dança, você falou da questão da psicanálise, né? E aí, tentando atrelar isso a um pouquinho ao seu modo de construção, né? Os modos de construção, que são modos plurais, né? Na minha opinião. E tem a questão, dois modos que me chamam muita atenção na construção do pequena. Um é a dualidade. Ao mesmo tempo que tem um ritmo mais forte, como você mesmo falou de uma coreografia, tem a pausa. E não necessariamente uma pausa, ela é totalmente pausa, né? E isso acaba indo também na forma como você constrói aquela narrativa. Então tem essa questão. E o outro ponto que você citou, e aí a partir da psicanálise, são as repetições, né? Esse eterno retorno de Júlia, que acaba repetindo um pouco o comportamento da mãe. E acaba encaminhando também para essa dualidade entre ela é violenta, mas ela também está em busca de uma leveza, né? Ela grita no diário, mas tem um silêncio que é ensurdecedor dentro daquela casa que não é um lar, não chega a ser um lar. Tem a Vera, que a gente no início fica com raiva dessa mãe, mas ao mesmo tempo ela traz também essa questão de a gente repensar como a identidade daquela mulher foi formada. Enfim, fala um pouquinho pra gente sobre esses dois modos de construção, né? Primeiro, essa questão da dualidade, né? E essa questão do espelho, né? Porque a Júlia, de certa forma, espelha alguns comportamentos da mãe. Exato, ela acaba reproduzindo muita violência que ela sofre, né? Talvez nem tenha muita consciência disso, mas eu fico pensando que é o repertório de corpo que ela tem. E até é curioso, porque tem um dado momento que a Vera, ela para de bater na Júlia. E esse era o contato que as duas tinham mais físico, mais próximo. A Júlia tem uma loucura pela mãe e pelo pai. Ela quer muito ser vista por essas duas figuras, que são a origem dela, né? Então ela tem um sonho de ser vista pela sua origem. E ela se sente muito abandonada, muito pequena, muito sozinha, dentro da casa que ela mora. E que é uma casa, no final, onde ela não está, onde ela não cabe, né? E a mãe tem um dado momento que a mãe não bate mais nela, tem um certo arrependimento, né? O gesto da mãe não é só violento pela violência, há também algum pensamento por trás disso, mas como é um livro em primeira pessoa, a gente não tem tanto acesso ao que a Vera pensa quando ela para. Por que ela para? Ela se arrepende? É uma culpa? Ela gostaria de não bater na filha? Tem um momento de pensamento que ela tem ali, né? Só que a Júlia sente falta das surras, porque pelo menos ela era vista pela mãe, pelo menos ela tinha a mãe por perto, ela era alguém, né? Quando a mãe bate nela, ela existe. Então, é de uma solidão tremenda, assim, a vida da Júlia. E eu acho que o pai, sendo esse pai que, apesar de não bater nela, ser alguém que sabe que a filha sofre essas coisas com a mãe, e ter tido, assim, saiu de casa, deixou a filha lá, não se importou, cuida dela aos fins de semana, sem que isso seja um peso muito grande para ele, porque quando se torna um peso um pouco maior, ele já repele a filha, né? Então a Júlia lida com uma dificuldade mesmo de não ser acolhida por ninguém. E ali na escola é o momento onde ela tem os pais se separam, a escola sabe, né? Ela comete uma violência com uma coleguinha da escola, e aí a pedagoga fica tentando entender todo esse universo da Júlia e sugere para a família da Júlia colocar ela no balé, que a escola oferece essas aulas, e o balé como uma forma de controle, na verdade, como uma forma de deixar os gestos da Júlia mais delicados. Sim. Controle, disciplina. Exato. Pela beleza, né? Pela classe, pela educação, que é o que o balé representa num primeiro momento no imaginário. Mas nem a Júlia esperava que ela fosse gostar tanto da dança, mas ela não é que ela é uma dançarina que é acolhida pelo corpo de baile, que ela é talentosa, nada disso. Mas ela descobre o palco, ela descobre a arte, ela descobre um desejo de desdobrar as emoções que ela aguarda em arte. E essa possibilidade ninguém tira dela, né? Então é uma descoberta que ela faz sozinha. Ela é talvez a personagem mais solitária que eu escrevi até aqui. Porque a nossa protagonista do Pássaro, por mais que ela também tenha tido uma vida muito dura, ela criou relações, ela travou relações ao longo da vida dela. A Júlia, ela vai conseguir isso na fase adulta. Mas na infância, não. Ela não tem uma amiga, ela não tem a mãe, não tem o pai, não tem exatamente uma professora. Ela está ali batalhando
para ser vista, porque talvez ela saiba que ela tem algo especial em si, né? Que é essa existência eterna que ela carrega, mas ela não é vista por um longo tempo no livro. Sim, interessante você falar dessa diferença, né? Porque a gente está falando de narrativas, né, de protagonistas mulheres e de experiências completamente diferentes, né? Sobretudo no contato com o outro, né? Júlia tem essa questão do abandono, então ela vai elaborar essa coreografia do adeus, né? E tratando questões do abandono, né? Elaborando, né, psicologicamente falando, essa questão do abandono. Já no Pássaro, a gente consegue ver uma trajetória também, né, dessa personagem, mas tem as relações. E isso implica, quando a gente está falando um pouquinho de literatura contemporânea brasileira, feita por mulheres, uma amplificação dessas vozes e dessas experiências, né? Não tem como ler O Pássaro e ler Pequena sem pensar em outras mulheres que estão elaborando coreografias, né, para falar um pouco das experiências de ser mulher, né, seja a partir da violência, seja a partir da força dessas mulheres que estão em luta, né, para sair dessas situações. E aí, pensando um pouquinho nessa experiência, né, da literatura contemporânea feita por mulheres, como é que você enxerga essa relação do Pequena e do Pássaro nessa contemporaneidade, nesse coletivo, digamos assim, de mulheres que estão escrevendo e tratando de questões tão importantes, né, para a gente se reconhecer, ou, enfim, a partir desse texto, né? É um período muito bonito que a gente tem vivido. Eu comecei a publicar em 2017. E 2017 também foi um ano importante, as poetas já vinham chegando com força, né? Angélica Freitas, Ana Martins Marques, publicando livros incríveis. E de repente começou um boom também de romancistas. E se a gente for pensar por uns 15 anos atrás, a gente via menos mulheres publicando. Elas não escreviam menos do que escrevem hoje, mas as mulheres publicavam menos, né? E nos prêmios, em tudo que a gente via a respeito dos livros, a maioria dos livros eram escritos por homens. E de repente isso mudou, e eu acho que não é de repente, porque é uma coisa que vem sendo construída. Eu fiz oficinas de escrita com Marcelino Freire, fiz letras, e todos esses cursos eram majoritariamente preenchidos por mulheres. Então as mulheres têm escrito e estudado muito a escrita com bastante afinco. Então eu acho bonito que agora a gente tenha desaguado nas publicações, nas premiações, com autoras que estão a pleno vapor, como Micheline Verunski. Então imagina, a gente escreve ao mesmo tempo que essas mulheres, né? Luciane Aparecida, Carla Madeira, enfim, tantas mulheres maravilhosas publicando seus trabalhos e falando sobre coisas que se visitam, mas cada uma com uma singularidade muito própria na narrativa. Então acho que isso dá uma força imensa para a gente continuar fazendo, se lendo, se inspirando e se interessando pelos temas que sempre foram nossos e que são universais, né? A maternidade, a infância, relações familiares, a casa como um espaço político e afetivo, fora as questões de linguagem que a gente tem também elaborado com muita sofisticação, né? Então, ver tudo isso fervendo e acontecendo assim, e estar nesse período também publicando, sendo uma autora que está produzindo a sua obra, é algo muito estimulante para mim. Eu acordo com muita vontade de trabalhar todos os dias. Muito legal. Você, na sua fala, você comentou muito da relação com outras artes, né? Eu acho que isso está bem claro no seu texto. Você falou da dança, mas tem o teatro. Tem também uma questão que eu não saberia explicar muito bem, mas talvez no imaginário de uma linguagem mais cinematográfica eu consigo projetar essas personagens para uma tela e tal. E aí, para a gente partir um pouquinho para o além da página, né? O que você tem assistido em diálogo até mesmo com os textos que você tem lido, né, em relação à temática, mas para o teatro ou, enfim, no cinema, né? Que você gostaria de indicar para a gente, que tem te ajudado a pensar também ou elaborar novos projetos? Tem uma cineasta que eu amo muito, que é a Agnes Varda, que eu fiz uma imersão assim no trabalho dela nos últimos tempos, que tem me ajudado a construir o romance que eu estou escrevendo agora, que vai ser publicado esse ano, inclusive. A Varda, ela tem
uma visão de documentarista maravilhosa, né? Mas ela sempre, tudo que ela faz é muito singular e muito autoral. Ela tem um modo de filmar autoral, ela tem uns assuntos que talvez ninguém nunca fez um filme sobre, por exemplo, Os Catadores e Eu, que é um documentário que ela fala sobre as pessoas que pegam as coisas que estão no lixo e tal, e ela constrói toda uma narrativa documental em cima disso, e ela encontra nesse gesto de colher, de pegar algo muito artístico, porque ultrapassa tudo que se espera desse gesto, né? Então é muito bonito, assim, muito forte, muito único o trabalho dela. Ela tem um outro documentário que é sobre os comerciantes da rua que ela morou, é o da Guerriótipos, e ela filma todas essas pessoas que são esses trabalhadores há muito tempo naquela rua, que tem uma história ali, que vieram às vezes de outros lugares ou que estão ali há muito tempo, com uma família que já é um comércio de família, né? E ela vai unindo tudo isso a partir de um mágico que é convidado para fazer uma espécie de festa e reunião para todos os comerciantes ali que ela vai documentando. São coisas tão singulares e tão universais, sabe? Ela tem um trabalho tão delicado, como fotógrafa também. Então eu estou sempre muito próxima assim dela, tentando ler entrevistas, ouvi-la, ver o trabalho que ela fez. Sou muito fã. Ela tem filmes de ficção também, enfim, uma cineasta que vale muito a pena acompanhar. Eu também adoro a Chantal Akerman, que é uma outra cineasta muito especial, que faz filmes que vão cuidar dos gestos cotidianos dilatados. Então, às vezes, também a gente pensa que precisa para um cinema acontecer muita ação, muita imagem, e ela faz um mergulho no cotidiano de uma forma também extremamente poética e autoral. Então, eu adoro essas pessoas que têm esses trabalhos arriscados, únicos, e que fazem coisas que também ecoam uma espécie de pesquisa que eu tento encontrar na minha palavra. Muito legal. Mulheres arriscam mais, né? Na arte, na minha opinião, assim. E não tem como falar de mulheres e de arte sem falar da capa do seu livro, né? Sim. O Pequena, a gente percebe que tem um trabalho de pesquisa, né? Claramente. E essa capa casa muito, assim, com o Pequena. E sei que a Bourgeois é uma artista que você admira, né? Queria que você falasse um pouquinho da escolha da capa, um pouquinho da relação. Esse momento da capa, eu até tô também nesse momento com o terceiro livro, tentando encontrar a artista que vai ser a capa do livro. Mas no caso da Pequena, cada livro é uma história, né? E a Pequena teve uma coisa super orgânica nesse encontro da capa. Porque eu estava estudando diários de artistas, tentando encontrar... Porque a Júlia, logo no início, das primeiras versões da Pequena Coreografia do Adeus, a Júlia teve diário. E eu fui percebendo que o diário era uma espécie de elo da narrativa, desde a infância, né, até a fase dela de adulta, porque o diário continuava, ele era a conexão de tudo, ele era o fio do livro. E eu nunca tive diário, então eu queria entender o que as artistas colocavam nos diários, né, que tipo de escrita que surgia disso. E fui investigar e comecei a ler os diários de artistas que eu admirava. E a Louise Bourgeois foi uma delas. Tem uma publicação que eu, inclusive, peguei pela estante virtual, que chama Desconstrução do Pai, Reconstrução do Pai, que é um livro publicado pela COSAC, que tem entrevistas, tem trechos de diários, desenhos, anotações. É um livro de mais de 500 páginas, é uma coisa maravilhosa para quem ama Louise Bourgeois. E eu fui lendo e já ficando muito intrigada com aquilo, porque a Louise, eu amava o trabalho dela, mas não conhecia as peculiaridades da criação, e ela se alimenta fundamentalmente da infância e das relações que ela teve com a mãe e com o pai, especialmente com o pai, esse triângulo, né, amoroso da infância, assim, que é o pai, a mãe e a filha. E é muito duro tudo que ela sofreu ali, tem muita reverberação do que a Júlia também sofria. Fui ficando intrigada com isso, delas serem pares, e de repente eu encontro, num dado momento do diário, a capa da Pequena, né, que é essa imagem que se chama Estados Alterados, que é um desenho que a Louise fez num dia de insônia. Ela desenhava muito nas insônias dela, ela é muito conhecida pelas suas esculturas, mas ela era uma artista múltipla e escrevia muito bem também. E logo que eu vi, eu não sabia que era dessa cor, porque eu tinha imaginado o livro vermelho, coagulado, assim. E aí, quando eu dei um Google para ver a cor que era o desenho e era vermelho, eu fiquei muito impressionada, porque era tudo que eu queria pro livro. Então, quando as minhas editoras perguntaram se eu tinha uma sugestão de capa, e eu enviei, eu fiquei muito feliz quando deu certo. Ai, que incrível. Eu também não sabia que era vermelho, tanto é que eu achei que tivessem pintado. Ah, que a sim. imagem que eu vi dessa obra
era em PIB. Pra mim era um também. rabisco ainda, assim, então Super. não tinha noção. E aí eu imaginei que tivesse pintado por alguma questão da obra, mas não, É a dessa obra cor dessa mesmo, cor é dessa né? cor, Muito legal. E você está elaborando um novo livro, né? Sim. Para reunir aí uma tríade. É. E como é que vai ser esse livro? A gente pode saber um pouquinho? É um livro que eu estou escrevendo há 4 anos já, né? O mesmo tempo de elaboração da Pequena. E é um livro, curiosamente, que eu encontrei na Pequena. E a Pequena eu encontrei no Pássaro. Então, eu tenho percebido, nesses primeiros anos de escrita, que esses livros todos, eles estão envolvidos por um tecido comum. Eles não têm a mesma história, não têm as mesmas personagens, têm investigações que até se parecem no sentido da linguagem, mas também se distanciam de alguma forma, mas tem algo que os une, e eu ainda não sei exatamente o que é. Talvez eu descubra com o passar do tempo, com as minhas leitoras, lendo a obra, esses 3 momentos, né, esses 3 primeiros momentos, e aí ao longo dos anos eu consigo elaborar melhor. Mas eu acho que tem a ver com a infância, de certa forma, e a infância é como um modo de compreensão de um corpo que perdeu quase tudo e se manteve numa espécie de avanço pelo tempo, né? A infância é como um lugar extremamente doloroso, marcado mesmo por uma espécie de abandono de tudo que poderia proteger esse corpo, né? E tornar essa fase um pouco mais suave, acabou tornando tudo muito violento. Então, são 3 livros que vão falar de violência de alguma forma, né? Dizendo, assim, especificamente, eu estava escrevendo a Pequena e tem um momento que a Júlia pensa na avó. Ela conheceu pouquíssimo a avó, teve pouco contato com ela, porque a mãe, a Vera, era brigada com a mãe dela, né? Então, elas não tinham uma relação familiar. E a Júlia, por não conhecer a avó, ela fica com a impressão que seria muito bom a relação das duas. Ela tem espaço para imaginar como seria, né? E ela projeta que seria muito bonito. E ela fala, num determinado momento, que é uma pena que as nossas avós vão embora antes de virarmos pessoas que sabem aproveitar uma conversa. E quando ela teve esse pensamento, mesmo ali no exercício da escrita, eu soube que meu terceiro livro estava ali. Então, meu próximo livro ele é sobre uma avó e uma neta, e essa investigação familiar também que vai se criando, né, corpo a partir das ausências. Muito bom, tô animada já para ler. E aí você falou isso, eu fiquei pensando, não que eu goste de limitar a obra em significante chave, é porque a gente consegue elaborar melhor, né? Eu falei muito do corpo, mas sem dúvida o tempo é um grande significante chave na nossa obra. E provavelmente nesse novo livro isso vai ser elaborado, né? A partir dessa relação. Eu amei a nossa prosa, Aline. É sempre muito gostoso conversar com você, te ouvir. E você quer deixar algum recado pro pessoal? É só pra gente ler muito, ler juntos e seguindo, desbravando a nossa literatura contemporânea brasileira, que tá vivendo um momento tão interessante, tão bonito. Muito bom. Vamos ao nosso ping-pong? Vamos. Um livro da literatura nacional. Já falei, né? A Hora da Estrela, mas vamos de novo. A Hora estrangeira. Eu acho que vou pegar Todos os Belos Cavalos, do Cormac McCarthy. Um livro que você gostaria de ter escrito. Eu não tenho isso. Engraçado, né? Já me perguntaram em outras entrevistas, não porque eu acho que a minha obra é incrível, mas é porque eu amo tanto o processo da escrita de tudo que eu tenho feito até aqui, que eu fico com as coisas que eu fiz. É isso. Um personagem inesquecível. Stoner, do John Williams. Um tema fundamental na literatura. Relações familiares. Qual é o autor que você mais leu na vida? Acho que Manuel de Barros. Ai, amo Manuel. Um livro que você gostaria de esquecer para ler como se fosse pela primeira vez? Vidas Secas. E literatura é? Uma grande companhia para mim, o que não me faz estar sozinha em nenhum lugar que eu vou. Ótimo, amei, Aline. Obrigada, querida. Chega ao fim mais um episódio do Capítulo à Parte. Para mais conteúdos como esse, acesse as redes sociais da Estante Virtual. A Estante tem como objetivo propor conteúdos com foco no incentivo à leitura, democratizar o acesso à leitura. E lembre-se que livro novo é aquele que você ainda não leu.